A regra de três simples é uma ferramenta matemática utilizada para resolver problemas de diversas áreas de conhecimento. Ela pode ser simples ou composta, e cada uma delas pode envolver grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. No vídeo de hoje, vamos mostrar através de 4 exemplos como se resolve situações problemas através do método conhecido como regra de três simples. Sou o professor Adalto e esse é o seu canal Matemática no Detalhe. Bom, pessoal, nesse vídeo nós vamos tratar basicamente sobre a regra de três simples. Como nós vimos aí no início, a regra de três, ela pode ser dividida em regra de três simples e regra de três composta. Nesse vídeo nós vamos trabalhar com regra de três simples. A regra de três composta fica para um próximo vídeo. Observe o exemplo. Com 10 quilos de farinha de trigo, são fabricados 400 pães. Quantos pães iguais aos primeiros serão fabricados com 4 quilos de farinha de trigo? Bom, primeiramente, nós temos que identificar as grandezas que envolvem o problema. O que são as grandezas? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tudo aquilo que pode ser expresso através de uma medida. Então, nós temos aqui, ó, a farinha de trigo, né, que está expresso como 10 quilos. Então, nós temos uma medida aqui, ó, de 10 quilos de farinha de trigo. Isso é uma grandeza. E também temos a quantidade de pães, que é outra medida, ou seja, nós temos duas grandezas, a farinha de trigo e a quantidade de pães. Como ela tem apenas duas grandezas, isso é uma regra de três simples. Se ela tivesse três ou mais grandezas, seria uma regra de três composta. Como eu falei anteriormente, a regra de três composta é um assunto para um próximo vídeo. Agora, identificadas as grandezas, nós vamos coletar os dados do problema e vamos montar uma tabela. No início, ele já fala que eu tenho 10 quilos de farinha de trigo. Então, aqui embaixo da farinha de trigo, nessa primeira coluna, eu vou colocar 10, porque foram gastos 10 quilos de farinha de trigo. E com esses 10 quilos de farinha de trigo, foram fabricados 400 pães. Então, aqui embaixo de quantidade de pães, eu vou colocar 400. Aí vem a pergunta: quantos pães iguais aos primeiros foram fabricados com 4 quilos de farinha de trigo? Então, eu tenho aqui, ó, embaixo de farinha de trigo, 4 quilos, e eu quero saber a quantidade de pães que pode ser fabricado com esses 4 quilos de farinha. Então, eu vou colocar aqui, quantidade de pães, X, porque eu ainda não sei quantos pães eu posso fabricar. Agora, observe que nós temos retirados aqui do texto, né? O texto nos forneceu 3 dados, o 10 e o 4, que é a quantidade de farinha de trigo, e o 400, que é a quantidade de pães. E através desses 3 dados, nós vamos encontrar um quarto valor, que é o valor do X, é quem nós estamos procurando. Por esse motivo, esse método é conhecido como regra de 3. Nós temos 3 valores e, através desses 3 valores, nós vamos encontrar um quarto valor. O próximo passo é descobrir se essas grandezas, farinha de trigo e quantidade de pães, se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Lembrando que eu só posso utilizar a regra de 3 com
valores proporcionais, né? Com números proporcionais, diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Para descobrir se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, nós vamos utilizar um sistema de setas. Nós vamos fazer o seguinte, ó. Aqui na grandeza quantidade de pães tem um X. Então, aqui, eu vou colocar uma seta apontando para baixo. E agora, eu vou comparar a grandeza farinha de trigo com essa grandeza quantidade de pães, através dos dados que nós temos. Primeiramente, observa, se com 10 quilos de farinha eu posso fabricar 400 pães, com 4 quilos de farinha eu vou fabricar mais de 400 pães ou menos de 400. Logicamente, se eu tenho menos farinha, eu vou fabricar menos pães. Ou seja, se a quantidade de farinha diminuir, a quantidade de pães também vai diminuir. Ou seja, eu vou ter aqui na farinha de trigo uma seta para baixo também. Observe que as setas estão apontando para o mesmo lado, né? A quantidade de farinha diminuiu, a quantidade de pães também diminuiu. Isso significa que as grandezas farinha de trigo e quantidade de pães são diretamente proporcionais. Por quê? Se eu aumentar a quantidade de farinha, eu vou aumentar a quantidade de pães. Se eu diminuir a quantidade de farinha, também vai diminuir a quantidade de pães. Se uma aumenta, a outra aumenta. Se uma diminui, a outra também vai diminuir na mesma proporção. Agora vamos para o terceiro passo. O que acontece? Como elas são diretamente proporcionais, nós vamos multiplicar esses dados cruzado. Ou seja, eu vou fazer o 10 vezes x vai dar 10x. E 4 vezes 400 vai dar 1.600. Agora ficou simples. Se o 10 do 10x está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Então, vai ficar x é igual a 1.600 sobre 10. 1.600 dividido por 10. Para facilitar ainda mais aí a nossa divisão, eu vou cortar os dois últimos zeros, ficando 160 dividido por 1. Então, x é igual a 160 dividido por 1, vai dar 160 pães. Isso significa que, com 4 quilos de farinha de trigo, eu vou ter 160 pães. Eu vou poder fabricar 160 pães. Vamos agora a um outro exemplo. De um saco de 60 quilos de arroz com casca, resultam em 40 quilos de arroz beneficiado. Para obtermos 500 quilos de arroz beneficiado, quantos quilos de arroz com casca serão necessários? Então, mais uma vez, nós temos aí duas grandezas. Uma é o arroz com casca, que está aqui, e a outra é o arroz beneficiado. O que é arroz beneficiado? É o arroz sem casca, né? Temos o arroz com casca e o arroz sem casca, que é conhecido como arroz beneficiado, depois que ele passa por todo o processo de beneficiamento, né? Então, vamos lá. Primeiramente, vamos montar a nossa tabela. Arroz com casca é a primeira grandeza e arroz beneficiado a nossa segunda grandeza. Primeiramente, quantos quilos de arroz com casca eu tenho? Eu tenho 60 quilos de arroz com casca. E esses 60 quilos, depois de todo o processo, ele vai me fornecer 40 quilos de arroz beneficiado, ou seja, arroz sem casca. 60 quilos de arroz com casca, vão ser transformados em 40 quilos de arroz beneficiados. Aí ele quer saber, ó, para obtermos 500 quilos de arroz beneficiado,
quantos quilos de arroz com casca serão necessários? Então, nós temos aqui, ó, quantos quilos de arroz com casca? Então, no arroz com casca, nós vamos colocar o X e o arroz beneficiado será 500 quilos. Feita a nossa tabela, nós vamos tentar descobrir se as grandezas arroz com casca e arroz beneficiado são diretamente ou inversamente proporcionais. E como que nós vamos fazer isso? Mais uma vez, vamos utilizar as setas. Primeiramente, eu vou colocar aqui, ó, a seta onde tem o X, né, na coluna do X, apontando para baixo. Tanto faz, viu, gente? Colocar para baixo ou para cima, fica a critério de vocês. Agora, nós vamos fazer a comparação com a segunda coluna. Se com 60 quilos de arroz com casca, eu vou obter 40 quilos de arroz sem casca, para eu conseguir 500 quilos, eu vou precisar de mais de 60 quilos ou menos de 60. Então, se eu aumentar a quantidade de arroz com casca, eu vou obter uma maior quantidade de arroz beneficiado. Se eu reduzir a quantidade de arroz com casca, a quantidade de arroz beneficiado também será menor. Então, as setas serão para o mesmo lado. Eu tenho duas setas apontando para a mesma direção. Isso significa que as duas grandezas que nós temos, elas são diretamente proporcionais. Para montar a nossa equação, como elas são diretamente proporcionais, nós vamos fazer a multiplicação cruzada. Fazendo, primeiramente, multiplicando o x, 40 vezes x vai dar 40x, e 60 vezes 500 vai dar 30.000. Agora, basta resolvermos aí a nossa equação. 40x igual a 30.000. Ficará x igual a 30.000. O 40 está multiplicando, vai passar dividindo. 30.000 dividido por 40. Cortamos os dois últimos zeros, do 30.000 e do 40.000, ficando 3.000 dividido por 4. O que vai dar 750 quilos de arroz com casca. Ou seja, se com 60, para conseguir 40 quilos de arroz beneficiado, eu preciso de 60 quilos de arroz com casca, para eu conseguir 500 quilos de arroz beneficiado, serão necessários 750 quilos de arroz com casca. Vamos para o nosso terceiro exemplo. Observe bem. Uma obra é construída em 90 dias por 12 operários. Em quanto tempo essa obra seria construída por 15 operários? Mais uma vez, nós temos aí duas grandezas. Nós temos aqui o tempo, que está em dias, eu já vou colocar aqui, ó, o tempo em dias, e o número de pessoas trabalhando, que são números de operários. Então, número de operários. São as duas grandezas que aparecem aí do problema. Vamos organizar nossa tabela. Primeiramente, o tempo. Nós temos aí, ó, 90 dias. Em 90 dias, a obra é construída por 12 operários. Aí ele pergunta, ó, em quanto tempo, né? Ou seja, em quantos dias? Eu não sei a quantidade de dias, então vai ser X. Essa obra seria construída por 15 operários. Então, o número de operários vão ser 15. Feito isso, nós vamos para o próximo passo, que é descobrir se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Observe, vou colocar a seta aqui, ó, na grandeza tempo, né?
apontando para baixo, e vou fazer a comparação. Se com 12 operários eu gasto 90 dias para concluir a minha obra, com 15 operários, o tempo aqui vai ser maior ou menor? Eu vou gastar mais que 90 ou menos que 90? Logicamente, se eu aumentar o número de funcionários, a obra, o tempo aqui, né, vai ser reduzido. Se eu aumento o número de funcionários, o tempo reduz, o número de dias vai diminuir. Se eu reduzir o número de funcionários, os dias vão aumentar. Então, observe que ela é o contrário uma da outra. Se eu diminuir uma, a outra aumenta. Se eu aumentar a primeira, a segunda diminui. Então, a minha seta aqui, ó, vai estar apontando para uma direção contrária. A seta aqui da grandeza tempo está apontando para baixo e a seta do número de operários para cima. Isso significa o quê? Que as nossas grandezas, tempo e número de operários, elas são inversamente proporcionais. Se eu aumento uma, a outra vai reduzir. Se eu reduzir uma, a outra vai aumentar. E por esse motivo elas são inversamente proporcionais. Uma é o contrário da outra. E como que eu faço agora para montar a minha equação? Bem simples. Se elas são diretamente proporcionais, eu vou multiplicar cruzado. Inversamente proporcionais, eu vou multiplicar em linha reta. Então, vamos multiplicar. Ó. Fazendo x vezes 15, vai dar 15x. E fazendo 90 vezes 12, vai dar 1080. Agora, montamos a nossa equação, vamos resolver para descobrir o valor do x. Então, nós temos ó, que x é igual a 1080, o 15 está multiplicando o x, então ele vai passar dividindo, 1080 dividido por 15. Fazendo 1080 dividido por 15, nós vamos ter 72 dias. Observe que o número de funcionários aumentou, o número de dias diminuiu. O número de funcionários aumentou de 12 para 15, o número de dias foi reduzido de 90 para 72. Vamos agora para o nosso quarto e último exemplo do nosso vídeo. Completamente abertas, 2 torneiras enchem um tanque em 75 minutos. Em quantos minutos 5 dessas torneiras encheriam esse mesmo tanque? Mais uma vez, nós temos aí 2 grandezas. Quais são essas 2 grandezas? O número de torneiras, que nós temos aqui 2 torneiras, e o tempo, que é dado em minuto. Então, nós temos aqui, ó, 2 torneiras enchem um tanque em 75 minutos, né? Descobrimos aí quais são as 2 grandezas, conseguimos identificar as 2 grandezas. Agora, vamos montar os dados aí da nossa tabela. Primeiramente, eu tinha 2 torneiras. E essas 2 torneiras encheram um tanque em 75 minutos. Em um segundo momento, nós temos 5 torneiras. E eu quero saber em quanto tempo, né, em quantos minutos, essas 5 torneiras vão encher o mesmo tanque. Primeiramente, ó, vamos identificar agora se essas grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. E para isso eu vou colocar uma seta aqui, ó, na grandeza tempo, apontando para baixo. Aí eu sempre coloco a seta onde tem o x. E agora eu vou comparar as outras 2 quantidades, né, com esses números aqui, com essa grandeza tempo. Então, eu tenho o seguinte, ó, observe. Com 2 torneiras, eu consigo encher o tanque em 75 minutos. E se eu abrir 5 torneiras?
eu vou demorar mais de 75 ou menos de 75 minutos? Né? Claro, se eu tenho mais água, né, mais torneiras abertas, esse tempo vai ser reduzido. Então, se eu tenho mais torneiras, o tempo vai diminuir, ou seja, a seta é para cima. Observe mais uma vez aí ó, as duas setas para não restar dúvida. Uma seta está para cima e a outra está para baixo. Se o número de torneiras aumentou de 2 para 5, e o tempo, no caso aqui, será reduzido de 75 para X, né? Que eu ainda não, por um outro valor aqui que eu não sei o tempo ainda. Nós vamos calcular. Se essas duas grandezas, se essas duas setas estão apontando para direções contrárias, isso quer dizer que essas grandezas são inversamente proporcionais, ou seja, a quantidade de torneiras vai aumentar e o tempo vai diminuir. Uma é o inverso da outra, e por esse motivo elas são inversamente proporcionais. Elas sendo inversamente proporcionais, nós vamos fazer a multiplicação cruzada, né? Eu vou multiplicar, sempre eu multiplico a variável primeiro, né? 5 vezes x vai dar 5x, e 2 vezes 75 vai dar 150. Resolvendo a nossa equação, nós vamos ter que x é igual a 150, o 5 está multiplicando, vai passar dividindo, ficando 150 dividido por 5. Fazendo a divisão, nós temos 150 dividido por 5, vai dar 30 minutos. Observe aí ó, que o tempo reduziu de 75 para 30. A quantidade de torneiras aumentou de 2 para 5 e o tempo foi reduzido de 75 para 30 minutos. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que todos tenham gostado. Deixe a sua opinião aí nos comentários e não esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.